Temporada 2017 do Estude Matemática, aula sequencial de número 25, aula Links, de número 5, e hoje a mais esperada das aulas Links por todos os queridos todos os queridos candidatos à vaga em medicina que nos acompanham aí, que são muitos espalhados pelo Brasil, aliás, não só na medicina, mas nas biomédicas em geral e nas ciências da saúde em geral. Esperaram ansiosamente por essa aula Links, eis que eu tenho, portanto, a honra de trazer até o Projac do Espartato. Mais uma vez, aliás, pela primeira vez no novo Projac do Espartato, mas mais uma vez no Projac do Espartato, professora Andressa. Professora Andressa, seja bem-vinda. Obrigada. Seja muito bem-vinda ao Projac do Espartato. Professora Andressa, para quem não conhece, vou colocar aqui embaixo. Biomapoio.com.br, tem canal no YouTube também. O canal tá pequenininho, mas a gente vai fazer crescer. Não é oficial ainda. Tá tudo sob controle. Sinta-se em casa. Muito obrigada. A casa é sua. A professora Andressa já me disse que quer fazer uns comentáriozinhos teóricos no início. E como toda aula Links, a aula é mais da disciplina convidada e menos de matemática, tá? Vocês que já acompanharam aulas Links sabem como isso funciona. Então, Andressa, fica completamente à vontade. À medida que tu for fazendo os exercícios, a gente vai batendo bola, vai mostrando onde é que está a matemática na jogada. Isso aqui vai ser legal demais, pode ter certeza. Tá bom? Tá bom. Sinta-se em casa. Muito obrigada. Então tá, pessoal, muito prazer. Vamos começar. Eu pensei em começar a falar sobre genética, trazendo para a gente as bases, né, para a gente conseguir, né, construir as nossas questões aqui sobre um terreno bem sólido. Então, a verdade, pessoal, deixa eu me orientar aqui, tentar pegar uma canetinha, é que é o seguinte, não dá para falar em genética, em hereditariedade, sem entender da onde vêm as informações que acabam constituindo todo o nosso corpo, né? Nós somos formados graças à união de duas células, chamadas gametas, né? Os espermatozoides e os óvulos. Vocês já sabem, né, que os espermatozoides são os gametas masculinos, os óvulos são os gametas femininos. Não vou entrar nesse nível, né, de conteúdo, mas para mim aqui, para a gente conseguir continuar o nosso conteúdo, seria importante que vocês lembrassem que essas células são haploides. Isso significa que elas têm apenas metade do número de cromossomos do que as demais células do nosso corpo, que são, portanto, diploide, né? Uma célula da tua pele, por exemplo, tem 46 cromossomos. Um óvulo ou um espermatozoide tem 23. E isso se dá basicamente em função do processo pelo qual essas células se formam. O processo de formação de gametas se chama meiose, né? Um processo de divisão celular especial que nós, né, mamíferos, só fazemos quando a gente vai formar gametas. Para outros seres vivos, a meiose acontece em outros momentos do ciclo de vida, mas para a gente, a meiose acontece basicamente para formar espermatozoides nos meninos, né, e óvulos nas meninas. Mas, basicamente, essas duas células elas se fundem para formar a célula chamada zigoto, que é diploide, né? Então, a gente tem 23 cromossomos daqui, mais 23 cromossomos daqui, e aí a gente tem lá o zigoto formando-se com 46 cromossomos. Essa aqui é uma célula que sozinha ela tem que dar origem a todo o teu corpo, né? Então, o zigoto ele tem que se desenvolver em todo o embrião, que tem milhares de células. E todas essas células vão ter 46 cromossomos também. Então, o processo de multiplicação celular, aqui nesse caso, vai ser a mitose. Inclusive, né, Gustavo? A gente costuma dizer que a biologia é uma das poucas ciências em que a gente pode dizer que divisão é sinônimo de multiplicação, porque uma célula, ao se dividir, dá origem a outras duas, né? Mas, de qualquer maneira, pessoal, o que nos interessa aqui neste momento? Mendel foi o grande pai da genética e ele lançou a sua primeira lei, tá? Trabalhando com ervilhas, né? Um cara sensacional. Ele conseguiu escrever todas as bases da genética com as quais a gente trabalha até hoje, cruzando ervilha, né? Mas, enfim. Ele disse, na sua primeira lei de Mendel, cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Ou seja, para a gente entender essa primeira lei de Mendel, a gente tem que entender o que é essa formação de gametas, ou seja, a gente tem que entender o processo de meiose e a gente também tem que entender o que são esses fatores que dão origem aos caráteres, né? Porque Mendel fez essa lei quando ainda nem se falava em DNA, né? Então, nem se sabia o que era DNA, o que era material genético, mas ele já sabia explicar muita coisa para a gente. Então, vamos lá, o que é a meiose? Eu vou representar aqui uma célula simples, diploide, tá? Uma célula diploide com 4 cromossomos.
tá? Quando a gente inicia a meiose, então dentro do núcleo dessa célula, tu vai ter ali 1, 2, 3, 4 cromossomos simples. Vou dizer que aqui eu tenho o par de cromossomos responsável pelo gene A e aqui eu tenho o par de cromossomos responsável pelo gene B. Nesse caso aqui eu estou falando de um indivíduo que ele é de híbrido, ou seja, ele é duplo heterozigoto. Ele é heterozigoto para os 2 genes que a gente está estudando. Tem um outro conceito aqui que é importante, que é o conceito de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que apresentam os mesmos genes, não necessariamente os mesmos alelos. Isso é importante. Um alelo, pessoal, é uma variação de um gene. Um gene pode ter variações dominantes e variações recessivas. No caso das ervilhas do Mendel, né, a variação dominante do gene da cor da ervilha era o alelo azão, que dava origem à cor amarela. E a variação recessiva desse gene dava origem à cor verde. Então, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, tá? Tô super inventando aqui, tá? Uma ervilha de híbrida. Então, ela é, nesse caso aqui, amarela, porque o gene A ela tem um alelo dominante e um alelo recessivo, né? Lembrando que o alelo recessivo, para se manifestar, ele tem que estar em dose dupla, tá? Mas, basicamente, o que vai acontecer durante o processo de meiose? Na verdade, antes de entrar em meiose, essa célula vai passar pela intérfase, onde tem uma fase chamada fase S, que é a fase de síntese de DNA, onde cada um desses cromossomos, cada uma dessas moléculas de DNA, ela vai se duplicar. E aí a gente vai ficar com esse cromossomo que era azão, ele vai virar azão. Esse cromossomo que era azinho, ele se duplica e fica azinho. O cromossomo que tinha o B dominante fica Bzão, com 2 cromátides irmãs, né? E o mesmo vai acontecer com o cromossomo que tem o B recessivo. Então, tudo certo aí, pessoal? Tudo certo. Tá. Então, o que vai acontecer? A meiose ela tem 2 processos, 2 etapas. A meiose 1, para a genética, é bastante significativa, porque é nela que acontece o processo de redução do número de cromossomos. Aqui a gente continua com uma célula diploide, ela apresenta 4 cromossomos duplicados, e no início do processo ela tinha 4 cromossomos simples. Na meiose 1, numa etapa importante chamada anáfase, ocorre um evento que é exclusivo da meiose, que é a separação dos cromossomos homólogos. Então, lá no final da meiose 1, a gente vai ter separado os pares de cromossomos homólogos. Por exemplo, o cromossomo que tem o azão é homólogo do cromossomo que tem o azinho. Então, a gente vai ter que separar esse par, né? Então, a gente poderia ter mandado o azão para cá e o azinho para cá. E a gente vai ter que separar o par B. Então, o par de cromossomos que tem o gene B também será separado. E observem que poderia ter ocorrido o contrário, que eu poderia ter mandado o Bzinho para cá e o Bzão para cá. Esse processo aleatório eu só estou representando. Então, a meiose 1, ela já vai determinar que tipos de gametas a gente vai ter no final do processo. A meiose 2, ela é simplesmente reducional. Ela é um processo no qual a gente só separa as cromátides irmãs para não continuar com as moléculas de DNA duplicadas, né? Então, eu separo as cromátides irmãs, eu separo aquelas moléculas de DNA que eu dupliquei no início do processo. Então, aqui eu vou mandar, por exemplo, uma cromátide com o alelo dominante azão para cá e a outra com o alelo dominante do azão para cá. O mesmo eu faço com o Bzão. Bzão para cá, Bzão para lá. Aqui, quando essa célula for se dividir em 2, de novo, na meiose 2, tu manda uma cromátide do azinho para cá e outra para cá, e o mesmo tu faz com o cromossomo duplicado do Bzinho. Observem que houve uma redução da ploidia ao longo do processo de meiose. Nesse caso aqui, a gente iniciou com uma célula diploide com 4 cromossomos simples. Na fase S da intérfase, a gente duplicou esses cromossomos. Na meiose 1, mais precisamente na anáfase 1, a gente separou os pares de homólogos. Então, aqui, pessoal, eu já tenho 2 células, na verdade, que são haploides. Uma boa dica para a gente saber contar cromossomos é se ligar no número de centrômeros, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 centrômeros, então eu tenho 4 cromossomos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 centrômeros, então eu tenho 4 cromossomos. Nesse caso, duplicado, porque a gente tem aqui cromátides irmãs ligadas a esses centrômeros. E aqui, se vocês forem observar, a gente tem apenas 2 centrômeros em cada célula. Então, essas células são haploides com 2 cromossomos duplicados. E aí, nós fizemos a meiose 2 para ter células haploides com 2 cromossomos simples, cada um, né? Que foi exatamente o que a gente fez aqui.
Então, pessoal, isso aqui são os tipos de gametas que essa meiose gerou pra gente. Então, tu pode ver que 50% dos gametas foram azão, bezão, e 50% dos gametas foram azinho, bezinho, tá? O que o Mendel disse pra gente? Cada caráter, primeira lei, tá? Ou seja, cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Cada característica, no exemplo que a gente trabalhou aqui, a característica cor da ervilha, é determinada por um par de fatores, ou seja, um par de alelos, tá? Ou seja, nesse caso, essa ervilha tem a cor amarela, porque ela tem um par de alelos em heterozigose, né? E aí ele segue na sua primeira lei dizendo que esses fatores se separam na formação dos gametas. E isso acontece exatamente aqui, na meiose 1, na anáfase 1, quando os cromossomos homólogos se separam, tá? Então, o principal lembrete que eu gostaria de trazer para vocês antes de começar a aula, sabe como é que estava essa galera que segue esse canal, e ele disse que a galera está estudando faz bastante tempo, eles estão super preparados e tal. Pensei, bom, primeira coisa que eu gostaria de relembrar a eles é isso, acho que essa grande ligação que existe entre a primeira lei de Mendel, né, e a segunda também, depois como a gente vai ver depois, e a questão da meiose, tá? Isso é bastante importante. Existem questões que são feitas só perguntando qual a relação entre, né, a meiose e as leis de Mendel. Então, a meiose está aí, né? A formação de gametas é feita pelo processo de meiose, né? E a gente tem também a questão da separação dos cromossomos homólogos, que corresponde à separação dos fatores expostos na primeira lei de Mendel. E aí, quando a gente trabalha com probabilidades de heranças de características, a gente tem que saber os tipos de gametas que a gente vai produzir. E isso está diretamente relacionado à meiose. Por exemplo, se eu estou cruzando duas ervilhas que são amarelas, tá? Então, as duas ervilhas são amarelas e heterozigotas para essa característica. Então, eu estou cruzando aqui 2 heterozigotos. Eu quero saber qual a probabilidade de ter uma ervilha verde. Bom, nesse caso eu tenho que saber que tipos de gametas esses 2 indivíduos podem vir a produzir. Então, o que eu vou pensar? Vou pensar que, bom, nesse indivíduo aqui, eu tenho dentro das suas células geradoras de gametas um par de cromossomos homólogos, aonde um tem o gene dominante e outro tem o alelo recessivo. E eu sei que na meiose 1 eu vou separar os cromossomos homólogos. E aí eu vou já pré-determinar quais tipos de gametas eu vou formar lá na frente, porque lembra que a meiose 2 ela só separa cromátides irmãs. Então, numa meiose super simplificada aqui, a gente consegue já saber que esse indivíduo ele só pode produzir 2 tipos de gametas. Ou gameta que herde o alelo dominante, ou gameta que herde o alelo recessivo. E é isso que poderiam ser facilmente 2 tipos de grãos de pólen, enfim, né? Como o genótipo é o mesmo para esses 2 indivíduos, eu sei quais são os tipos de gametas que este e este podem vir a fazer. E aí a gente desenvolve o famoso chiqueirinho, né, no bom brasileiro. Ou então, né, no bom biologuês, a gente fala que a gente vai construir o quadro de Pinet. O que a gente faz no quadro de Pinet? A gente faz lá um jogo da velha, bem simpático. E, para te não errar, sempre faz o seguinte. Pega o primeiro quadrante e divide ele entre gametas femininos e gametas masculinos. Faz de conta que essa daqui é a planta menina e que esse aqui é o planto menino, tá? Daí, o que tu vai fazer? Tu vai pegar os gametas que a menina pode produzir, né? Azão e azinho, e os gametas que ele pode produzir, azão e azinho. Nesse caso, tu vai ter aqui no meio, pessoal, as probabilidades de nenéns que tu vai ter a partir desse cruzamento, né? Nesse caso, os bebês plantinhas. Então, o que vai acontecer se esse grão de pólen fecundar essa oosfera? Tu vai ter um bebê que é homozigoto dominante, nesse caso, é amarelo. O que vai acontecer se este grão de pólen fecundar essa oosfera? Também vai ser amarelo, porém será heterozigoto. E assim tu vai indo. O que vai acontecer se essa oosfera for fecundada por este grão de pólen? Amarelo também, porque vai ser heterozigoto. E lá no final tu vai ter este grão de pólen fecundando essa oosfera. E aí tu vai ter uma ervilhazinha verde homozigota recessiva. Ou seja, para responder a nossa pergunta inicial, a gente tem que analisar esse chiqueirinho. Tu vê que desse cruzamento tem 4 possibilidades de neném plantinhas, certo? Então, tu vai colocar lá no teu denominador
as 4 possibilidades que existem. Aqui embaixo tu coloca o teu universo de possibilidades. E aqui em cima, tu coloca a resposta da tua pergunta. A pergunta inicial era: qual a probabilidade da gente ter desse cruzamento uma ervilha verde, né? Um filhote verde, sei lá, enfim. Aí tu vê, bom, das 4 possibilidades, apenas uma é verde. Daí tu responde lá, 1/4. Ou tu pode dizer 25%, e assim a gente faz o nosso chiqueirinho. Tá, pessoal? Esse é o embasamento sobre a primeira lei de Mendel. Então, cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, né? E cada gameta é, portanto, puro. Beleza, essa é a primeira lei de Mendel. A partir apenas da primeira lei de Mendel, a gente já consegue tirar um monte de outras situações, como, por exemplo, exceções a essa primeira lei de Mendel, né? A gente tem, por exemplo, casos em que, quando tu cruza 2 heterozigotos, não necessariamente a tua proporção vai dar 3 amarelas para uma verde, como a gente viu agora há pouco, né? A gente pode ter alterações, como, por exemplo, no caso de alelos letais. Quando a gente estuda alelos letais, a gente sabe que o alelo dominante, quando em homozigose, ele é letal. E aí tu vai ter uma proporção de 2/1. Porque, né? A gente sabe, só resgatando aquele chiqueirinho, né? Que a nossa probabilidade, quando a gente cruza heterozigotos, é ter geralmente 3 indivíduos com fenótipo dominante contra um indivíduo com fenótipo recessivo. E aí, nesse caso aqui, pessoal, se tu estiver falando de alelos letais, tu vai ter sempre uma proporção de 2/1. Então, se tu vê essa proporção fenotípica de 2/1, tu sabe que está falando de alelos letais. Existem várias outras exceções, por exemplo, o caso da codominância. Existem situações em que um alelo se expressa da mesma forma que o outro, né? Quer dizer, não é recessivo em relação ao outro. E aí, nesses casos, os heterozigotos eles vão apresentar um fenótipo próprio. Como, por exemplo, no caso dos alelos M e N, que expressam, né, determinados marcadores das hemácias. Então, por exemplo, um indivíduo, vou botar aqui um quadrinho de fenótipo contra genótipo. Para quem não lembra, fenótipo são aquelas características observáveis. Elas são resultado dos meus genes interagindo com o ambiente. E o genótipo é basicamente a descrição genética, né? Então, nesse caso aqui, quando a gente está falando do caso dos alelos M e N, que são tipos de proteínas que aparecem na membrana plasmática das hemácias, né? A pessoa ela pode ter o fenótipo M, N ou MN. Se ela for M, é porque ela tem o genótipo. Os 2 cromossomos que ela recebeu, um do pai e um da mãe, são do tipo M. Se ele apresenta o fenótipo N, então ele é homozigoto para esse alelo. Então, isso significa o quê? Se ele tiver o fenótipo M, ele só tem uma proteína lá que os cientistas chamaram de proteína M. Se ele tem o fenótipo N, então ele só tem aquela proteína na hemácia que os cientistas chamaram de N. Se ele for MN, significa que ele é heterozigoto para esse gene. E nesse caso aqui, a gente fala em codominância, porque o M não é recessivo em relação ao N, o N não é recessivo em relação ao M, os 2 são dominantes simultaneamente. Então, esse cara que é MN, ele vai ter as 2 proteínas se expressando simultaneamente na membrana da hemácia, né? Então, são alguns exemplos que a gente pode ir falando aí ao longo da aula, conforme a gente for lembrando, vocês podem mandar perguntas aí também para o Moisés, ele vai contando pra gente. Mas são questões interessantes da gente abordar, tá? Polialelia, dominância intermediária, enfim, tem várias exceções que o Gustavo vai me matar se eu ficar aqui falando para sempre. Ai, sério? Você se sentir em casa enquanto eu leio o enunciado da questão de número 1. Eu acho que isso é ele me fazendo parar de falar, na verdade. Tal, de uma maneira muito gentil, gostei, tá bom. É verdade. Agora sim, analise a genealogia. A seguir, onde foi estudado o caráter braquidactilia. Dedos curtos, vulgo Horácio, no tempo do colégio, que o bullying comia solto, e nem se existia esse nome ainda. Que é determinado por um par de genes. Então, vou fazer o seguinte, vamos botar esse diagrama aqui, prof. Vamos botar esse diagrama aqui, ó. Uhum. E agora eu aprendi com a prof. Não precisava estar escrito que quadradinho são os homens e que redondinho são as mulheres.
Né, prof? Exatamente. Exatamente. Segundo a professora Andressa, os homens são quadrados e as mulheres são gordinhas. Foi exatamente isso, mas tudo bem. Não fui eu que inventei isso aqui. Não fui eu que inventei. Aí aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 4, aqui tem 4, beleza. E aí aqui desceu 6, muito bem. Desceu 6 aqui assim. E aí o 5 conecta lá com o 6. E aí aqui, isso mesmo. Aqui assim. E aí daqui desceu 7 e daqui desceu 8. Como se reproduzem essas pessoas aqui? Parecem coelhos. Não parecem pessoas. Parece uma série de Fibonacci reprodutória. É um negócio muito louco o que está acontecendo aqui. Vamos ver então. 8. Beleza? E aí está escrito assim, nessa família os indivíduos 1, 2, 3, 4 e 7 são braquidáctilos. Eu vou colocar um asterisco aqui, prof, tá? Beleza. Nos braquidáctilos, tá bom esse café, hein? Tá bem Não bom. te mete, hein? Aqui, ó. Então asterisco aqui no 1, asterisco aqui no 2, asterisco no 3, asterisco no 4. São bracinhos curtos, não, dedinhos curtos que se amam loucamente, né? Se encontraram no mundo, hein, prof? É uma anomalia rara, mas eles se encontraram. Depois disso, 7 aqui e finalmente é isso, né? Nessa família, os indivíduos 1, 2, 3, 4 e 7 são braquidáctilos, enquanto os indivíduos 5 e 8 apresentam dedos normais, certo? Então aqui vou botar um N de dedo normal e aqui um N de dedo normal também. Considerando essas informações e desprezando a possibilidade de ocorrência de mutação, Fazer o quê? pode-se afirmar que o indivíduo 6, então Gustavo, observe. Oi. O indivíduo 6 é um menino. Indivíduo 6 é um menino, eu inverti? Não, não inverti, só faltou colocar aqui, né? É bom esclarecer. Obrigado, prof. Andressa. Né? Porque ele pode ter nascido menino e ter decidido ser menina, né? Isso é muito comum no mundo moderno contemporâneo. Então, olha aqui, está aqui 6. Agora sim? Isso, todos os quadradinhos no lugar, cada um no seu quadrado, e depois disso, todas as bolinhas no seu lugar, tudo certinho também. Tem legenda, mas a prof. Andressa me disse que não precisava de legenda, tá? Porque a gente tinha que saber que quadradinho são os homens e que bolinhas são as mulheres. É isso mesmo? É isso mesmo. Tudo dominado? Então, desprezando a possibilidade de ocorrente de mutação, pode-se afirmar o que a respeito do indivíduo 6? O que se pode afirmar a respeito do indivíduo 6? Vem aí a prof. Andressa com a solução biológica e em seguida o professor Gustavo com a solução matemática, para que vocês vejam que no fundo é tudo uma coisa só. Só no cafezinho. Adorei ter tomar um cafezinho, fizeram o quadro pra mim, gente, foi só um luxo isso aqui. Adorei. Te convidar pra dar umas aulas comigo junto lá no grupo, Gustavo. Estamos às ordens. Eu tomo café, toco um quadro. Estamos nessa. Vocês acham que o cafezinho é só para ela? Isso, Não, tá não. certo. Ô, Chiru, Mas para de tomar cachaça, Chiru. Guarda a cachaça, Chiru. Tá bom, vai. Mas então tá, pessoal. Eu não lembro que o esquema ele não chega a falar se essa é uma herança dominante ou uma herança recessiva, né? Tu tem que inferir isso através do enunciado. Então, só para a gente acompanhar todo mundo junto, olha lá. Analise a genealogia a seguir, onde foi estudado o caráter braquidactilia, que é determinado por um par de genes. Nessa família, os indivíduos 1, 2, 3, 4 e 7 são braquidáctilos, ok. Enquanto os indivíduos 5 e 8 apresentam dedos normais, ok, tudo beleza. E considerando essas informações e desprezando a possibilidade de mutação, pode-se afirmar que o indivíduo 6 é o quê? Pessoal, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que ser capaz de analisar esse heredograma. Vocês estão vendo aqui que a gente tem 2 indivíduos que são afetados por uma condição, né? Os 2 são braquidáctilos e eles têm um filho que é diferente deles, né? Então a gente pode lançar várias hipóteses para tentar resolver isso daqui. Vocês podem lançar a hipótese, por exemplo, olha, braquidactilia não é uma coisa muito comum. Eu não vejo no meu dia a dia pessoas com dedos curtos com muita facilidade. Até vi um cara uma vez lá, não sei aonde, mas não é uma coisa comum. Então eu acho que por não ser comum é uma característica recessiva. Então, o que tu faz? Tu lança hipóteses e tu testa elas aqui. Se eu assumir que a braquidactilia é uma característica recessiva, então, para ela se manifestar, os indivíduos que têm essa característica devem ser homozigotos recessivos, certo? Então, nesse caso, lançando essa possibilidade, eu teria que assumir, por exemplo, que o casal 1 e 2 são homozigotos recessivos. Mas vocês devem concordar comigo que se eu cruzar homozigoto recessivo com homozigoto recessivo, eu só poderia ter filhos homozigoto recessivos, certo? Isso significa que se
a braquidactilia realmente fosse uma condição recessiva, o indivíduo 5 também deveria ser braquidáctilo. Ou seja, a partir dessa hipótese, isso me descarta a possibilidade de que a braquidactilia seja uma característica recessiva. Então, eu vou testar a possibilidade dela ser uma característica determinada por um alelo dominante. Então, para ser braquidáctilo, ele pode ser azão alguma coisa. Ele pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto. E aí, a gente passa o dedo aqui, bem felizes e faceiros, e levanta a possibilidade. Bom, esse indivíduo 1, ele pode ser azão alguma coisa, e esse indivíduo 2 pode ser azão alguma coisa. Para o indivíduo 5 ser diferente dos pais, ele tem que ter um genótipo diferente. Então, nesse caso aqui, o indivíduo 5 teria que ser homozigoto recessivo, né, para apresentar a característica da normalidade, ou seja, da não apresentação do fenótipo. Então, nesse caso, o indivíduo seria homozigoto recessivo. Então, para eles serem esse filho homozigoto recessivo, pai e mãe devem ser heterozigotos. Beleza, descobrimos. A nossa hipótese primeira estava errada, a nossa segunda hipótese está correta. Braquidactilia é, sim, determinado por um alelo dominante. Então, o que a gente faz? A gente assume agora que todo mundo que é braquidáctilo tem pelo menos um azão. Esse cara aqui é azão alguma coisa, esse aqui é azão alguma coisa, esse aqui é azão alguma coisa. E a gente assume que todo mundo que é normal é homozigoto recessivo. E isso facilita bastante a nossa vida para descobrir o que, afinal de contas, o indivíduo número 6 é, né? Por quê, pessoal? O indivíduo número 6 casou com o indivíduo número 5. E eles tiveram um filho normal. Isso significa que eles tiveram um filho homozigoto recessivo. Um alelo tem que ter vindo da mãe e o outro alelo tem que ter vindo do pai. O indivíduo 7, ele é braquidáctilo, então ele tem um alelo dominante. Bom, a mãe não pode ter mandado esse alelo dominante, então só quem pode ter mandado é o pai. Isso significa que o nosso indivíduo número 6, ele é heterozigoto, né? E aí a gente tem que procurar essas alternativas. A letra A diz que ele é braquidáctilo e homozigoto, está errado por causa do termo homozigoto. E a letra B está correta, que ela diz que esse indivíduo número 6, ele é braquidáctilo e heterozigoto. Certo, é isso aí. Vamos para o número 2, vai colaborar aqui, eu prof. quero fazer um comentário, porque eu espero que vocês tenham enxergado que essa questão é uma questão de matemática disfarçada, infiltrada na biologia. É matemática, cara. É matemática. Por isso que é lindo, inclusive. Eu faço questão de frisar, né? E como eu disse hoje nas histórias do Instagram, hoje nós vamos dar uma razão de existir para a biologia. Finalmente. Ai, ou o contrário, não, só um pouquinho. Finalmente. Ou o contrário. Finalmente não, nós daríamos para a biologia existir dá uma razão de existir para a matemática. uma razão de ser. Uma razão de ser. Isso vai fazer bem para os professores de biologia. Não só para a professora Andressa, que está aqui com a gente, mas para os professores de biologia de modo geral. Porque, na verdade, se vocês pararem para pensar, gente, isso aqui é um exercício de lógica proposicional. Essas questões de raciocínio lógico, elas são super comuns em concursos, você sabe, né? Que as pessoas dizem assim, nós queremos saber quem é amigo de quem. Aí os caras dizem assim, o fulano é amigo do cicrano, que não é amigo do beltrano, que detesta o zuriano e não sei o quê, e aí fica aquele negócio todo e tu tem que marcar uma das alternativas a partir dessas conclusões. Quando eu olhei para essa questão aqui com a Andressa, eu disse, cara, que legal essa questão, porque essa é uma questão de matemática infiltrada, em que ele fala algumas coisas, claro, a pessoa tem que saber um pouquinho, né, de genética, e conforme vocês já sabem, porque eu mesmo declarei, eu sou completamente analfabeto nesse assunto. Mas o que eu aprendi com a professora Andressa foi o seguinte, ó, cara, quando a pinta tem aquela moléstia, aquela condição, tu coloca uma letra maiúscula para identificar que ela tem aquela moléstia, entendeu? Tipo, gostou, professora Andressa? A Andressa está adorando, né? Tá adorando. E quando a pessoa não tem aquela moléstia, tu coloca 2 letras minúsculas. Se ela tiver pelo menos uma letra maiúscula, ela vai ter aquela moléstia. Se ela tiver as 2, ela vai ter a moléstia mais ainda, tipo, mas ela não vai se manifestar 2 vezes, ainda bem. Senão sumiriam os dedos da pessoa, basicamente, né? Se fosse assim. Mas, essencialmente, o que a gente sabe é que se esses asteriscos aqui indicam as pessoas que apresentam os dedos do Horácio, basicamente, tá? É porque elas têm uma letra maiúscula na jogada. Tem uma letra maiúscula aqui, tem uma letra maiúscula aqui, tem uma letra maiúscula aqui, tem uma letra maiúscula aqui. Só que tem o seguinte,
Essa pessoa aqui, 5, ela não tem a moléstia. Se ela não tem a moléstia, ela precisa de 2 letras minúsculas para ilustrar essa condição. Vocês estão vendo? Tipo, é um migué terrível. Eu sei que é, mas é a visão matemática da coisa para que vocês possam usar, e claro, depois revestir essa lógica matemática de significado usando os termos da biologia. Só que se essa pinta aqui é azinho, azinho, velho, então tem que ter vindo um azinho daqui e tem que ter vindo um azinho daqui. Vocês estão vendo? A cabeça não sabe nada de genética, mas consegue entender aproximadamente essas situações. O que a prof está me mandando um recado aí? É isso mesmo? Hein? O que ela está dizendo? Ela está me deixando um recado ali no quadro. Depois eu vou tirar uma foto do quadro e vou colocar aí, para que vocês vejam qual é. Eu estou falando alguma bobagem muito grande? Se eu tivesse tá tudo bem, falando alguma bobagem muito grande, ela possivelmente já teria me interrompido e me corrigido. Né? Vou te contar um negócio. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui nós temos. Lá na outra ponta, vocês vejam que nós também temos dois indivíduos que apresentam a braquidactilia. Né? Esses indivíduos geraram um descendente, é justamente sobre esse descendente que eu quero concluir alguma coisa, mas eu não posso concluir nada a respeito disso, porque aqui do lado desse azinho pode ter um azão, e aqui do lado desse azinho pode ter um azão também, ou pode ter um azinho, e portanto nesse momento eu estou meio amarrado. Mas isso não importa. O que importa é que essa pessoa aqui, que é quem eu quero descobrir, está conectada em alguém que é do tipo azinho, azinho, e consequentemente essa pessoa azinho, azinho vai mandar um azinho para cá, vai mandar um azinho para cá, com certeza. Porque sempre vai herdar uma das 2 letras, saca? Essa é a jogada. Tem umas razões genéticas do Mendel, não sei, do escambau, motherfucker, por trás disso aí, mas isso não me importa, né? Então, consequentemente, esse aqui recebeu um azinho, esse aqui recebeu um azinho. Só que esse aqui apresentou a uau, não sei o nome do troço. Se ele apresentou a uau, é porque tem um azão aqui na jogada. E esse azão não pode ter vindo daqui, porque esse sujeito aqui é azinho então esse azão só pode ter vindo daqui. Vocês estão entendendo? Quando é jogado, é bonito isso aqui, cara. E esse aqui não apresentou a moléstia. Se ele não apresentou, ele só pode ser um azinho, azinho. E se esse sujeito é um azinho, azinho, é porque um desses 2 azinhos minúsculos que vocês estão vendo aqui tem que ter vindo daqui do 6 também. Um veio aqui do 5, o outro tem que ter vindo aqui do 6. E, consequentemente, esse 6 aqui é um sujeito do tipo azão, azinho. O cabeça não sabe nada de genética, mas ele sabe que, se é azão aqui, se é azinho ali, piriri, pororó, entendeu? Não precisa nem saber os nomes dos troços. É um negócio surreal. Significa, então, que esse sujeito aqui, como tem um azão, ele apresentará essa condição, esse caráter braquidactílico. Ah, que bonito, hein? Né? Ele terá dedinhos curtos, certo? Só que ele não será homozigoto, porque ele não tem azinho, azinho, nem azão, azão. Ele tem um azão e um azinho, ou seja, ele é misturado. Se ele é misturado, ele é heterozigoto. Fechou todas. Acertei a questão de biologia. Deus o livre. Acertei a questão de biologia. Vou até sair de costas. Vou até sair de costas. Por gentileza, professora Andressa, fica à vontade. Quer que eu copie o diagrama para ti de novo? Mas é muito Enquanto luxo, tu fala daí não alguma precisa. coisa, não tem problema, deixa eu abrir a câmera, que daí tu pode ficar falando, a câmera está aberta agora, é exatamente aquela imagem. Mas é sério isso? Que tu tá vendo. Vou fazer. Gente, Faço para ti essa gentileza, não tem problema nenhum. Olha, Daí tu já pode fazer a introdução, eu sei que tu fala demais também, se for esperar tu fazer o diagrama, aí já viu, né? Onde é que vai parar? Mas as pessoas estão felizes, estão dizendo que professora querida, delicada, estão dizendo no YouTube bastante. Começou agora a babação, aquela. Que bom que eu tô nervosa com vergonha. Bom, mas então tá, gente, vamos olhando ali a número 2. A número 2 ela é muito, muito parecida com a número 1, né? E como o Gustavo disse, também é uma questão de lógica, né? Então ela te dá ali uma família com destaque para 2 casais. O casal ali 1 e 2, os 2 eles apresentam uma determinada condição. No casal ali formado pelos indivíduos 3 e 4, só o indivíduo 3 ele é afetado e o indivíduo 4 é normal. Do casal afetado, 1 e 2, eles tiveram 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Um dos meninos é afetado e uma das meninas é afetada pela condição que os pais apresentam. E no outro casal, eles tiveram 3 meninas e dessas 3 meninas, apenas uma apresenta a condição. Então, eles só te largaram ali a genealogia e te pediram para identificar se essa doença ou essa anomalia, enfim, é uma condição que tem uma herança autossômica ou ligada ao sexo, tá? Então, aí já tem 2 coisas diferentes, tem 2 termos que a gente precisa conseguir dominar, né? Uma característica autossômica, pessoal, é uma característica que está ligada a qualquer gene que não... Aliás, a qualquer cromossomo, né? Que não aquele nosso último par, que é o par sexual, né? No caso, as mulheres têm 2 cromossomos X, os homens têm 1 cromossomo X e 1 cromossomo Y.
Então, quando a herança ela é sexual, ela pode ser ligada ao X ou ligada ao Y, tá? Bom, então, nesse caso, a gente deveria conseguir ser capaz de identificar única e exclusivamente a partir desse heredograma, primeiro, se ela é autossômica ou se ela é sexual, e segundo, depois de descobrir isso, a gente tem que saber se ela é uma característica que ela é dominante ou recessiva. E aí, Gustavo, conseguiu fazer essa daí só olhando pro sisteminha? Ainda não. Ainda não. Ela é muito parecida mesmo com a outra. É bem parecida. Mas eu fiz um diagraminha aqui, mais ou menos, tipo, tentando enxergar uma lógica, de novo, mais cartesiana, mais analítica, nesse mundo completamente aleatório e caótico que é entrópico, que é a biologia, basicamente. Tá? Então, aqui, né, o que eu reaprendi hoje, depois de 27 anos, aprendi hoje, que autossômica é a herança que não é ligada ao sexo, e se não for autossômica, ela pode ser uma herança sexual. É isso, professor Andrés? Exatamente. E dentro da herança sexual, nós temos uma nova bifurcação, porque a herança sexual pode ser ligada ao X ou pode ser ligada ao Y. Que momento! Tô dando aula de biologia hoje, velho. Credo! Eu perdi o emprego daqui a pouco, né? O Gustavo vai roubar a minha vaga. Mas então tá, gente. Bom, de novo, assim, eu gosto de trabalhar lançando hipóteses e testando elas. A hipótese mais simples de ser testada, e a primeira que é sugerida ali pelas alternativas, é a hipótese dessa herança ser autossômica. Então, digamos que eu assuma que essa é uma herança autossômica. E, em assumindo que essa herança é autossômica, eu tenho que descobrir se ela é dominante ou recessiva. Então, a ideia é a mesma da última questão. Bom, se ela for autossômica, eu não vou escrever nem X nem Y aqui. Eu só vou botar meu azão, meu Ozinho tradicionais para tentar resolver esse problema. Digamos que eu assuma que ela é uma herança autossômica recessiva. Tá? Vou lá para o meu primeiro casalzinho, casal 1, 2. Então as pessoas afetadas são autossômicas recessivas. Então o indivíduo 1 é Azinho, Azinho, o indivíduo 2 é Azinho, Azinho. Opa! Se eles são homozigotos recessivos, eles não podem ter filhos diferentes deles, certo? Então, nesse caso, se eu assumir que essa é uma herança autossômica, ela não pode ser recessiva. Então, eu vou ter que assumir que a minha hipótese 1 é que ela é autossômica dominante. Vamos ver se dá certo? Aí, nesse caso aqui, eu tenho que... Bom, esse aqui vai ser azão alguma coisa, azão alguma coisa. Todo mundo que tiver a doença vai ter um alelo dominante. E aí, o que a gente faz? A gente assume que se eles têm um filho diferente deles, é porque esses filhos são homozigotos recessivos. E se eles forem homozigotos recessivos, é porque receberam um alelo do pai, recessivo do pai, e um alelo recessivo por parte da mãe. Esses indivíduos aqui, o 5 e o 8, eles têm um alelo dominante, mas a gente ainda não sabe dizer se eles são heterozigotos ou homozigotos dominantes. Como eles têm a doença, eles só têm um alelo dominante. Mas, de qualquer maneira, a possibilidade dele ser autossômico dominante coube bem aqui nessa família. Vamos testar na próxima. Nessa família aqui, a gente tem um indivíduo afetado que casou com uma mulher normal. E aí, a gente teria que assumir que ele é heterozigoto para ter esses nenéns normais aqui, essas meninas normais, e esse aqui herdou um alelo dominante. E provavelmente será heterozigoto, porque a mãe é homozigota recessiva. Gente, a hipótese autossômica dominante parece ser muito boa, então a gente guarda ela, deixa em stand-by, e como nós somos muito responsáveis, a gente vai tentar eliminar todas as outras hipóteses. Vamos tentar eliminar a hipótese de herança sexual. Por que será que não dá para ser ligada ao X dominante? Vamos lá, a gente apaga todo mundo que está aqui embaixo, e vamos falar de herança ligada ao sexo. Tan, 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 tan. Bom, se fosse, vamos botar aqui minha hipótese 2. Hipótese 2, ligada ao X dominante. Vamos ver. Se for ligado ao X dominante, então todo mundo que é afetado tem que ter um X dominante, certo? Ou seja, esse indivíduo aqui ele tem que ter um X, vou botar aqui Dzão Y. Essa mulher aqui ela tem que ter um X Dzão X alguma coisa, porque ela pode ser heterozigota. E os filhos vão ter que herdar esses alelos. No caso, o pai ele vai ter que mandar o alelo X dele, né, o cromossomo X, ele vai ter que mandar para todas as filhas dele. Então, todas as filhas teriam que herdar esse X dominante, porque ele não pode mandar o Y, né, senão vai ser um menino. Ou seja, todas as meninas teriam que herdar o X Dzão. Nesse caso aqui, o indivíduo 6 não pode ter herdado um X Dzão, senão ele vai manifestar essa doença.
Então, isso já acaba com a nossa possibilidade de ser uma herança ligada ao X dominante, porque um pai afetado por uma doença ligada ao X dominante terá todas as filhas com essa doença, já que ela é ligada ao X, e todas as meninas devem herdar o cromossomo X paterno. Então, a gente acaba com essa possibilidade desde já. Então, vamos lá, risca tudo, tchu. Tô fazendo uma sujeirada aqui no quadro, mas não dá nada. E no meu dedo também, né? Mas tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Vamos para a nossa possibilidade número 3, né? Hipótese 3. Ligada ao X recessivo. Vamos ver se dá para ser. Se eu considerar que é uma herança ligada ao X recessivo, então esse pai aqui ele vai ter que ser X azinho, Y. A mãe ela vai ter que ser dupla homozigota recessiva, então ela vai ser X azinho, X azinho. E aí, pessoal, vamos ver como é que seriam os filhos. Todas as meninas receberiam X azinho do pai e também teriam que receber X azinho da mãe. Então, nesse caso aqui, as meninas, como a mãe é afetada, as meninas também teriam que expressar essa doença, porque o pai só poderia mandar esse alelo recessivo e a mãe só poderia mandar esse alelo recessivo. Como nesse heredograma está mostrando que essa menina aqui é anormal, então a gente já também exclui essa possibilidade. Então, sabemos que a nossa hipótese 3 também não confere, o que só corrobora com a nossa hipótese primeira, né, dela ser uma doença autossômica dominante. E aí a última possibilidade é de ser uma característica ligada ao Y. Nesse caso, se for uma característica ligada ao Y, o pai afetado deveria mandar esse Y afetado para todos os seus filhos. Nesse caso aqui, nessa família, a gente tem um filho que é normal. Então, ele não poderia ter essa característica da normalidade se ele fosse filho desse pai, porque esse pai só tem um tipo de Y para mandar para ele. Então, nesse caso aqui, a gente também descarta qualquer possibilidade de herança ligada ao cromossomo Y. E era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Esses são os testes de possibilidades. Quer dar um pitaco aqui, Gustavão? Quero dar um pitaco. Eu estava fazendo uma live no Instagram agora aqui, bem rapidamente, só para mostrar que a gente está ao vivo. E aí já pintaram mais umas pessoas aí, né, Chiru? Ele mexe, pintam mais umas pessoas. Venham. Na real, eu não vou nem fazer de novo, porque vocês viram a questão, ela é pura lógica. E no caso, é curioso isso, até porque essa questão talvez um pouco diferente da questão anterior, ela é uma questão que envolve um certo nível de tentativa e erro. A gente parte de uma presunção, no caso, por exemplo, ela é ligada ao X dominante. Então, bom, se ela for ligada ao X dominante, então a gente presume isso. E aí, a partir dessa presunção, a gente chega num momento em que a presunção contradiz algum elemento do diagrama e, nesse momento, a gente descarta aquele caminho. Isso é super comum, né? O que eu, pessoalmente, até antes da aula começar, consultei a Andressa, e a título de curiosidade mesmo, era se haveria algum caminho natural para que a gente fizesse essa investigação. Ou seja, tipo, a coisa mais rara de acontecer é, por exemplo, uma herança ligada ao X recessiva. Estou chutando. Ou, sabe, a coisa mais rara é uma herança ligada ao Y, ou alguma coisa do gênero. Para que, pelo menos, a gente pudesse, diante de alternativas como essa, por experiência, nos pautarmos e sabermos que talvez os caminhos de descarte mais simples fossem uns ou os outros. E aí, sabe qual foi a resposta que eu obtive nesse momento? Ela disse, não, Gustavo, não, tem que tentar uma por uma mesmo e ir olhando para uma por uma. Eu disse, que bom, Andressa. Isso me faz gostar tanto cada vez mais de biologia e me lembrar da minha burrice estratosférica no tempo em que eu estudava isso, que me deixou o meu coração leve e confortável. Obrigado, professora Andressa. Tá? Vamos para a próxima questão antes que eu tenha... Na verdade, Gustavo, com o passar do tempo, a pessoa já enxerga isso aqui, vê um casal de indivíduos que têm o mesmo fenótipo, tu já vai saber que eles não podem ser homozigotos recessivos, né? Então, com o passar do tempo, isso aqui vai ficando meio tocado para ti. Se passaram 42 anos até agora, professora Andressa, quanto tempo mais eu tenho que esperar passar até eu conseguir enxergar isso, assim, tipo... fazer mais umas questões de biologia, né? A minha apostila tem pelo menos uns 70 exercícios por módulo de genética, porque é para pegar prática mesmo, né? Mas fazendo bastante exercício, isso aqui vai. Vamos para a próxima, então? Gustavo, me devolve a folhinha, seu ladrão de folhinhas. Obrigado. Número 3. Vamos lá. Foram analisadas, em uma família, 2 características autossômicas dominantes com segregação independente. A braquidactilia, dedos curtos, e o prognatismo mandibular, que é a projeção da mandíbula para frente.
As pessoas indicadas pelos números 1, 3, 5 e 6 são braquidáctilas e prognatas, enquanto 2 e 4 têm dedos e mandíbulas normais. Então, pessoal, nesse caso aqui, a gente já não está mais falando de primeira lei de Mendel, a gente está dando um passinho na genética aí e chegando lá na segunda lei de Mendel. Então, vamos fazer aqui os quadradinhos. Agora, eu perdi o meu assessor de desenhar heredogramas. 1 e 2 tiveram... Teu assessor está trabalhando nas redes sociais para te tornar famosa. Ai, gente, então tá, pode ficar aí. E aí, o indivíduo número 6, a menina número 6, ela é filha do indivíduo 3 com a menina 4. E aí, nossa grande interrogação é sobre o filho de 5 e 6. Então, eles falam lá que as pessoas indicadas pelos números 1, 3, 5 e 6 são braquidáctilas e prognatas. E lá no início do enunciado, ele tinha dito que essas duas condições são condições que são dominantes. Quando a gente está resolvendo a segunda lei, pessoal, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente está falando de duas características diferentes que estão sendo herdadas simultaneamente. Então, são duas características diferentes, portanto, são dois pares de genes diferentes, né? Ou seja, eu vou eleger aqui a letra B para me referir aos genes responsáveis pela braquidactilia e o gene P para me referir aos genes responsáveis pelo prognatismo. Como os indivíduos 1, 3, vou marcar aqui, 1, 3, 5 e 6 são prognatas e braquidáctilos, então todos eles têm um alelo dominante para cada um desses genes. Por exemplo, esse aqui, ele é Bzão alguma coisa, Pzão alguma coisa, porque ele é braquidáctilo e prognata. A mesma coisa vale para o indivíduo 3, a mesma coisa vale para o indivíduo 5 e a mesma coisa vale para o indivíduo 6, tá? Enquanto os indivíduos 2 e 4 têm dedos e mandíbulas normais. Então, a gente assume que eles são homozigotos recessivos para as duas características. Então, o indivíduo 2 vai ser Bzinho, Bzinho, Pzinho, Pzinho, e o indivíduo 4 também. Bzinho, Bzinho, Pzinho, Pzinho. Tá? A probabilidade do casal 5 e 6 ter um descendente simultaneamente braquidáctilo e prognata é de quanto? Bom, então, para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente tem que saber qual é o genótipo desses dois. E é só ver os pais deles. A gente sabe que, por exemplo, o indivíduo 5 herdou os alelos dominantes do pai. Então, a mãe, nesse caso, que é dupla homozigota recessiva, tem que ter colaborado com alguma coisa. Em relação ao gene B, ela só pode mandar o alelo recessivo. Em relação ao gene P, mesma coisa, né? E tu vai olhar, a esposa ali do indivíduo número 5 tem a mesma condição familiar. Os alelos dominantes vieram do pai. E os alelos recessivos vão ser herdados da mãe, porque ela só pode mandar alelos recessivos. Então, esse indivíduo vai ser de híbrido também, duplo heterozigoto. E aí a pergunta é que esse descendente seja as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem que ser braquidáctilo e prognata. Então, a gente tem duas formas de resolver isso daqui na biologia. A gente pode fazer um chiqueirão, que ia levar um tempo enorme, nem cabe aqui, né? Ou a gente pode considerar essas duas características isoladamente, resolver elas de acordo com a primeira lei e depois multiplicar as probabilidades isoladas. Quer ver? Olha só. Qual é a probabilidade desse descendente ser braquidáctilo? E depois eu calculo qual é a probabilidade desse descendente ser prognata. Ou seja, eu vou fazer um chiqueirinho pensando em braquidactilia e outro chiqueirinho pensando em prognatismo mandibular. Ou seja, aqui eu vou fazer o cruzamento só com relação ao gene B. Então, eu vou fazer aqui esse indivíduo fazendo Bzão, Bzinho, cruzando com Bzão, Bzinho. Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho 3 chances em 4 do indivíduo ser braquidáctilo. Respondi a primeira parte da pergunta, né? E com relação ao prognatismo mandibular, a mesma coisa. Estou cruzando heterozigotos. Então, eu vou fazer lá Pzão, Pzinho, cruzando com Pzão, Pzinho. Vai dar Pzão, 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 Pzinho, Pzão, Pzinho,
pezinho, pezinho. E aí vai dar 3/4 de chance dele ser prognata, né? E a pergunta era dele ser as duas coisas ao mesmo tempo. Probabilidade do casal 5 e 6 ter um descendente simultaneamente braquidáctilo e prognata. Então, tu vai multiplicar as probabilidades isoladas. Probabilidade dele ser braquidáctilo e prognata, 3/4 vezes 3/4 vai dar 9/16. Tranquilo, galerinha? A gente fica aí com a resposta correta na letra C. É a dos gatos? Essa tu gostou, né, Vamos à Gustavo? leitura do enunciado. Em gatos. Peraí, Eu que vai lendo, eu vou escrevendo. Eu vou ler tipo Discovery Channel agora, tá, Chiru? Tá? Porque, ó, links de... Oi? Links de biologia? É, isso, pode abrir, não. É que se abrir, vai abrir só para lá, né? Tá. Fechou? Abriu, fechou? Lembra, então vamos gente. lá. Links de biologia, né? Tipo Discovery Channel. Aqui. Em gatos, a cor da pelagem preta é dominante em relação à cinza. E aí aparece aquela imagem de um monte de gato. E aí dá um close no gato. Ai, que fofura! E aí abre e tem mais um monte de gato. Uma fêmea preta chamada filó. Por favor, sublinhe essa informação. Chamada filó. Sublinhe esse entre vírgulas, porque ele é muito importante para você conseguir resolver essa questão. A gata se chama filó. Ela tem mãe preta, homozigota, e pai preto. Aliás, chamado bigode. Entendeu? Bigode. Nada como nomes originais para bichanos. É ou não é? O gato se chama bigode. É mais ou menos como o cachorro se chamar Rex. Né, Chiru? É? Como é que se desenha um bigode? Cachorro se chama... Tá ótimo esse teu bigode, Andressa. Pelo amor de Deus. A mãe de bigode é cinza. A mãe de bigode é cinza. Então vamos retroceder, porque a professora Andressa está fazendo essa aula ser verdadeiramente multimídia. Em gatos, a cor da pelagem preta é dominante em relação à cinza. Uma fêmea preta chamada filó, muito bem, tem mãe preta homozigota, e pai preto chamado bigode. Não esqueça, assim como você fez com filó, sublinhe também bigode. A mãe de bigode é cinza. Se filó cruzar com um gato cinza... Se filó cruzar com um gato cinza, a probabilidade de nascer um descendente cinza é... Qual a probabilidade de nascer um descendente cinza? Me chama a atenção, professora Andressa, que a fêmea preta se chama filó, o pai preto se chama bigode, mas a mãe preta homozigota não tem nome, professora Andressa. Vamos dar um para ela? Eu fiquei curioso e eu confesso, eu entraria com um recurso para anular essa questão, professora. Tu pode inventar Para nomes. anular essa questão. Isso é um absurdo. Ok. Revoltas à parte, né? Vamos lá, gente. Então, assim, a gente tem que saber qual a probabilidade da filó ter um filhotinho cinza cruzando com um macho cinza. Para isso, a gente tem que saber o genótipo dela, o que fica bem complicado com essa genealogia que vocês estão vendo aqui. O bigode, o pai dela, a gente sabe que ele é preto, porque tem um pezão aqui. E a gente sabe que a mãe dele é homozigota recessiva. O que significa que essa mãezinha só tinha uma coisa para mandar para ele, que era o P recessivo. Então, a gente sabe que o bigode é heterozigoto e que a mãe, sem nome, da filó, ela é homozigota dominante. Isso significa que a filó, ela tem duas possibilidades de genótipo. Ela poderia tanto ter dado um pezão da mãe e um pezão do pai, quanto ter dado da mãe um pezão e o pezinho do pai. Ela tem essas duas possibilidades, né? E isso complica a nossa vida, porque a gente quer saber qual é a probabilidade exata dela ter um filho homozigoto recessivo, né? Ou seja, cinza. E vocês devem concordar comigo que essa probabilidade só existe se ela for heterozigota. Porque se ela for homozigota dominante, pezão, pezão, cruzando com pezinho, pezinho, só vai dar pezão, pezinho. Ou seja, só vai dar filhote heterozigoto. Ou seja, eu tenho que saber duas informações. Primeiro, qual a probabilidade da filó ser heterozigota? E segundo, pessoal, qual a probabilidade de, se ela for zigota, ter o filhote homozigoto recessivo? Aqui eu botei A, mas enfim, a gente está falando de P, né? Deixa eu arrumar aqui. Qual a probabilidade da filó ser pezão, pezinho e o filhote ser
homozigoto recessivo. Então, a gente tem duas probabilidades escondidas aqui para conseguir resolver o mesmo problema, a mesma situação. Então, nesse caso, vamos lá. Bom, recapitulando. Primeiro, tem que saber qual a probabilidade da Filó ser heterozigota. E aí, a gente tem lá o cálculo básico da família da Filó. Então, a mãe é homozigota dominante, o pai é heterozigoto, e, como a gente tinha conversado antes, a Filó tem 50% de chance de ser homozigota dominante e 50% de chance de ser heterozigota. Então, a gente tem a nossa primeira pergunta respondida. Ela tem 1,5 de chance de ser heterozigota. Enquanto, para ter o filhote heterozigoto, a gente vai considerar que a Filó é, portanto, heterozigoto. Então, vamos fazer esse chiqueirinho aqui. Considerando que a Filó é heterozigota, qual a probabilidade dela ter um filhote homozigoto recessivo com um parceiro homozigoto recessivo? Então, a gente vai ter pesão, pezinho, pesão, pezinho, 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 pezinho. E ela vai ter, basicamente, 50% de chance de ter com este parceiro, se ela for heterozigota, um filhote cinza. Então, a gente vai ter que considerar as duas probabilidades simultaneamente. Então, primeiro a gente considera a probabilidade da Filó ser heterozigota e multiplica essa probabilidade pela probabilidade da Filó ter um filhote cinza com esse parceiro. Então, ela vai ter uma chance de 1/4, ou 25% de chance de ter esse filhotinho aí. Tá, gente? E é isso daí. A gente fica com a letra... Me perdi. Cadê meu papel aqui? Letra B. Fechou, produção, com o nosso gabarito original? Isso aí, fechou. Letra B. Gustavo, você vem? Gustavo, vou sim. Não estava fazendo um intervalo aqui, porque tu sabe, eu fui correr antes da aula, agora me deu uma fraqueza, eu fui comer uma banana. É bom estar em casa. Tá muito atlético. É muito bom estar em casa. Muito bem, eu faço questão aqui, Andressa, de só te remeter. Eu normalmente não faço isso, eu não interajo durante essas aulas, porque elas são gravadas e depois oferecidas para os nossos assinantes, mas eu faço questão de fazer a referência a esse comentário, um comentário que foi feito aqui, deixa eu ver uma coisa. Por quem? Pela nossa amiga... Ai, cara, perdi o comentário, estava na mão aqui. Vou ter que subir um pouquinho mais aqui, vamos ver se eu acho esse comentário. Rebeca Chaves, nossa amiga lá de Fortaleza, dizendo: cara, por que essa mulher não tem cursinho online? Amei demais a explicação dela. Querida, muito obrigada. Não adianta, quem sabe, Rebeca, tu falando, porque eu larguei. Amada. Eu larguei, é um negócio... É um projeto, a gente precisa só um pouquinho mais de tempo, né, Gustavo? Vocês estão vendo que a chance deu 1/4, né? Vocês estão vendo que essa chance deu 1/4. E, de novo, né, gente, se a gente for construir a árvore de possibilidades, assumindo que nós temos duas possibilidades equiprováveis. Olha que bonita essa palavra, Andressa. Equiprováveis. Bem Significa que tem a mesma probabilidade de ocorrência. E no caso de serem apenas 2 caminhos, então 50% para cada lado, né? Então, nós teríamos duas possibilidades com relação a Filó. Com relação a Filó, né? Com relação a Filó pode ser pesão, né? A Filó pode ser pesão, e a Filó pode ser pesão, pezinho. Essas foram as duas conclusões a que nós chegamos, certo? E o seu companheiro, Andressa, seu companheiro, né? Já dizia o ditado, eu preciso de um companheiro, não dizia assim? Pois é, o companheiro da Filó, que também é anônimo, assim como a sua mãe, né? O companheiro da Filó que está aqui. E a mãe do bigode também. O companheiro da Filó a gente sabe. Se ele é cinza, ele é pezinho, né? Se ele é cinza, ele é pezinho, no caso. É isso mesmo, é isso senhores? mesmo. Deixa eu ver uma coisa. Se Filó cruzar com um gato cinza. É isso mesmo, né? Então, o que vai acabar acontecendo aqui, tá? Se vocês imaginarem, né? Nesse caso aqui, eu posso até ilustrar, eu vou até escolher um caminho diferente daquele que eu fiz antes da aula aqui, junto com a Andressa, tá? A gente pode escolher aqui 2 caminhos diferentes, né? 2 caminhos diferentes, é isso aí mesmo? Tá. Então, em 50% das possibilidades aqui, 1/2 aqui, a Filó vai ser pesão, e em 50% das possibilidades, 1/2 aqui, a Filó vai ser pesão, pezinho, certo? O que acontece é o seguinte, o companheiro dela é pezinho, né? É pezinho, certo? Então, isso aqui vai acontecer sempre. Só que aqui eu vou ter que subdividir isso, por incrível que pareça, né?
em duas situações diferentes e também equiprováveis relacionadas a esse pezinho. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu vou especular com vocês o que vai acontecer. Se a Filó for pesão e o companheiro for pezinho, o resultado vai ser pesão, obrigatoriamente, certo? E no segundo caso aqui, existem duas possibilidades. Se a Filó for pezinho, ela pode ceder o pesão e pode sair pezinho aqui na saída. E ela também pode ceder o pezinho, e se ela ceder o pezinho, vai sair pezinho aqui na saída, certo? Eu vou ter pezinho aqui na saída. Se eu considero as coisas ao longo desses caminhos, eu vou perceber que esse caminho aqui é 1/2, esse caminho é 1/2, esse caminho é 1, por quê? Porque não tem alternativa, não existem dois caminhos possíveis aqui em cima, e consequentemente a probabilidade é 1, o equivalente a 100%. E aqui embaixo eu tenho de novo outros dois caminhos que serão 1/2 e 1/2. Em metade dos casos a Filó vai ceder o pesão, em metade dos casos a Filó vai ceder o pezinho. Vocês vejam que como o que nós queremos é saber qual a condição para que aqui o descendente seja cinza, ou seja pezinho, o que eu preciso é multiplicar as probabilidades, e essa é uma solução bem matemática, Andressa, outro caminho, multiplicar as probabilidades associadas aos dois galhos que representam esse caminho. Eu tenho a probabilidade de 1/2 no primeiro nível correspondente a Filó, e uma segunda probabilidade de 1/2 no segundo nível correspondente ao seu companheiro, e consequentemente 1/2 vezes 1/2 vai resultar no 1/4 que nós encontramos como resposta dessa questão. Dá para fazer de maneira análoga aquilo que eu propus para vocês na questão anterior, mas também dá para fazer por esse caminho, identificando as probabilidades nos galhos da árvore e depois identificando o caminho que vocês querem percorrer, multiplicando as probabilidades que vocês encontram em cada etapa. Eu acho lindo isso aí. Mas é do demônio. Isso aqui é coisa do demônio. Não, isso aqui não é do bem. Né? Isso aqui é do mal. #miau. Isso aqui é do mal. #miau, tá, gente? Do mal é a próxima questão. Quando começa a falar em linkage, a galera dá uma surtada, né? Mas vamos lá, porque o negócio de boas na lagoa não é tão estressante quanto parece. Eu gostaria de reivindicar o meu direito de permanecer em silêncio na questão 5. Posso permanecer em silêncio? Pode, Gustavo, Obrigado. mas na 6 nós gostaríamos do seu pitaco. Muito bem, vamos lá, galera. Diz lá na questão número 5. O esquema abaixo representa o núcleo de uma célula de um organismo com 2N igual a 4 cromossomos, ou seja, um organismo que é diploide com 4 cromossomos. Os alelos de 5 genes estão indicados por letras, tá? Então, ele tem lá o núcleo de uma célula diploide com 4 cromossomos, tá? E ele te dá lá os 4 cromossomos. Vou arrumar esse centrômero, que esse centrômero aqui é mais para cima, mas enfim, um lá tem Azão, Mzinho, Dzão, no outro ele tem Azinho, Mzão, Dzinho, nos outros dois ele tem Nzão e Bzinho, e no outro ele tem Nzinho e Bzão. Olha a pergunta, eles perguntam assim, ó, dos pares de alelos abaixo, aplica-se a segunda lei de Mendel somente a quais genes? Essa é uma pergunta bastante importante, é uma pergunta que, na verdade, quer identificar se tu sabe distinguir problemas que são relacionados à segunda lei de Mendel e problemas que são relacionados a grupos de ligação. Ou seja, genes que estão ligados no mesmo cromossomo. Ou seja, genes que estão em linkage, aquela palavra do mal que a gente já arrepia o pelo só de ouvir, né? O que é gene ligado? Gene ligado, gene em linkage são esses vários genes que podem estar no mesmo cromossomo. Pessoal, a gente tem muitos genes, tá? Eu não sei o número certo, mas é coisa mais de tipo 11 mil genes, sei lá, não quero nem inventar um número, mas assim, tipo, muitos genes, tá? Mais de milhões, sei lá, não sei, tô inventando. Mas, enfim, são muitos genes para poucos cromossomos. A gente tem ali 23 pares de cromossomos. E é importante que vocês saibam que, para todos esses genes se organizarem em poucos cromossomos, esses poucos cromossomos têm que ter muitos genes, né? Então, não é incomum a gente estar estudando a probabilidade de herança de duas características que estão no mesmo cromossomo.
Isso gera um problema para a gente, porque daí a gente não pode tratar as probabilidades de herança das características como probabilidades independentes, como a gente fez nos exercícios anteriores. A gente não pode simplesmente calcular a probabilidade de um e de outro, porque esses genes estão ligados no mesmo cromossomo. Ou seja, se tu herdar o gene Azão, tu também vai herdar a característica que é determinada pelo alelo Mzinho. Então, pensando em ervilhas, de novo, por exemplo, aqui nesse caso a gente poderia ter a característica da cor da ervilha, que a gente poderia ter, sei lá, o comprimento, estou inventando, tá? O comprimento da planta. Então, nesse caso, ela seria uma ervilha amarela e baixinha, por exemplo, né? Sempre que ela fosse amarela, ela seria baixinha, porque esses dois genes estão no mesmo cromossomo. E esse cromossomo vai inteirinho para um único gameta. O que a gente faz, quando a gente pensa em segunda lei de Mendel, é pensar em meiose. E aí a gente pensa que um indivíduo que ele é duplo heterozigoto, ele pode formar 4 gametas diferentes em iguais proporções. Por exemplo, se eu considerar... Vou considerar aqui só 2 pares de genes, tá? Vou considerar que ele é heterozigoto para o gene A e que ele é heterozigoto para o gene M. Se eu considerar isso aqui de acordo com a segunda lei, eu deveria pensar que a célula tem 4 cromossomos. Um par para o gene A e um par para o gene M. Isso significa, pessoal, que durante a meiose eu posso formar 4 gametas diferentes. Lá no processo de separação dos cromossomos homólogos, como a gente conversou no início da aula, eu só tenho que separar os cromossomos homólogos, ou seja, eu tenho que separar o Azão do Azinho e o Mzão do Mzinho. Mas nada impede que eu tivesse feito o contrário. Eu poderia ter separado o Azão do Azinho, mandado o Mzinho para cá e o Mzão para lá. Todos esses gametas têm iguais chances de ocorrência, 25% de chance para cada um deles ocorrerem. Isso aqui é a segunda lei. Quando a gente fala em linkage, pessoal, aí o papo é outro. Quando eu falo em linkage, daí, gente, eu estou me referindo a um indivíduo que ele é duplo heterozigoto para genes ligados. Eu poderia ter, por exemplo, um caso de linkage tipo cis, por exemplo, aonde a gente tem um indivíduo que ele é Azão, Mzão, Azinho, Mzinho. Ou seja, em um cromossomo ele tem os alelos dominantes dos genes e outro cromossomo ele tem os alelos recessivos. Poderia ser trans também, né? Daí o Mzinho para cá e o Mzão para lá, enfim. Nesse caso aqui, observem a diferença aqui, ela é crucial, pessoal. Quando eu falo de segunda lei, eu tenho 4 cromossomos que estão sendo separados e, portanto, eu tenho 4 possibilidades de gametas diferentes. Quando eu falo de linkage, eu tenho um par de cromossomos apenas. E, nesse caso aqui, eu só tenho 2 possibilidades de gameta. O gameta que vai herdar o Azão e o Mzão e o gameta que vai herdar o Azinho e o Mzinho. Isso aqui tem 50% de chance de ocorrer, né? Então, isso muda as probabilidades. Nesse caso, sempre que uma ervilha for amarela, ela vai ser alta, né? No caso que a gente estava falando. Se ele herdar esse gameta, então ela vai herdar a característica ervilha verde e planta baixinha. Isso muda completamente as probabilidades. Então, para a gente conseguir resolver a próxima questão, a gente precisa entender a diferença entre genes que estão em um grupo de ligação e genes que se comportam de acordo com a segunda lei. E essa é justamente a pergunta da questão número 5. Ele te pergunta o seguinte: dos pares de alelos abaixo, aplica-se a segunda lei de Mendel somente a... Então, a gente vai lá para a letra A. O gene A e o gene M, eles estão formando um grupo de ligação ou eles estão se comportando de acordo com a segunda lei? Eles estão no mesmo cromossomo, então eles formam um grupo de ligação. Eles são genes em linkage. Então, eles não respondem a minha pergunta, porque a pergunta é sobre segunda lei. Então, a letra B ali, ele pede sobre a comparação entre o gene A e o gene D. Também estão no mesmo cromossomo, então formam linkage. Gene A e o gene N estão em cromossomos diferentes. Então, nesse caso aqui, eu posso afirmar, sim, que esses 2 genes, por estarem em cromossomos diferentes, se comportam de acordo com a segunda lei. Vai para a letra D, só para ter certeza. A letra D compara os genes B e N, que estão no mesmo cromossomo. Então, portanto, a gente fala de genes ligados. Gene D e gene M. De novo, compara os genes ligados. Então, o único que fala de segunda lei
é a letra C. Tá, gente? Certeza que não quer colaborar aqui, prof? É um negócio muito louco, né, cara? Porque eu falei pra Andressa assim, se eu fosse fazer essa questão no Enem, Poker Face. Eu ia ficar olhando para a questão ia ficar olhando para mim, e eu não ia fazer a menor ideia nem de por onde começar. Porque, tipo, eu mal lembro das leis de Newton. Como é que eu vou lembrar das leis de Mendel, né, cara? Esse é o tamanho da ignorância do cara. Então eu olhei e disse, puta, segunda lei de Mendel, não faço a menor ideia do que isso significa. E aí entra um negócio, Andrés, que é uma viagem, porque no mundo dos concursos, os concurseiros, eles são muito melhor do que os professores que preparam para vestibular, do que nós. Eles são muito melhores do que nós para esse tipo de observação, de categorização das alternativas em tempo real. E se vocês ficaram ligados na explicação da Andressa, vocês se deram conta de que a única alternativa que faz referência a um par de genes, a dois pares de genes que estão em segmentos de reta diferentes, ó, segmentos de reta diferentes, aqui dentro desse círculo. Tipo, para mim isso aqui, ó, é um círculo, 3 segmentos de reta, 4 segmentos de reta e segmentados ali, tipo, né? Tipo semi-eixos, basicamente, né? E aí tem uns pontinhos destacados que representam uns números ali que eu não sei quais são. Essa é a leitura matemática de um diagrama absurdo que nem esse aqui. E aí o cara olha ali e diz assim, ó, A e M estão no mesmo segmento de reta. Depois, A e D estão no mesmo segmento de reta. Na letra D, Dinamarca, B e N estão no mesmo segmento de reta. E na letra E, Equador, D e M estão no mesmo segmento de reta. A única alternativa que apresenta duas letras que não estão no mesmo segmento de reta é a da letra C. Isso aumenta muito a probabilidade de sair ser a resposta certa, velho. Só isso que eu tenho para dizer. Para com isso, bro. Vai dizer que não é uma loucura. É verdade. E os caras no mundo dos concursos, eles fazem muito isso. Eles mandam vocês prestarem atenção nas 5 alternativas e tentar sempre chegar numa eleição de maioria. Por exemplo, apenas 1, apenas 2, apenas 1 e 2, 1, 2 e 3, apenas 1, 2 e 3. Se tem uma das alternativas atribuída, afirmada ou atribuída como verdadeira em 4 das 5 alternativas, já pode descartar a outra. Tipo, se 1 consta como verdadeira na letra B, na letra C, na letra D, na letra E, só não consta como verdadeira na letra A, então a gente descarta, mesmo que a gente não faça a menor ideia do que está acontecendo, mesmo que a gente sequer tenha lido o enunciado da questão. E o pior, essas coisas funcionam. Isso me dá uma raiva. Vou apagar o quadro, professora Andressa, tá? Que as pessoas já estão dizendo no chat que eu não faço isso para os outros professores, o que é uma mentira. Eu servi cafezinho para o professor Renan e eu servi chimarrão do seu AD para o professor Carlos André e o professor Lucas Lima, que vieram de Pernambuco para me visitar. A verdade, gente, é que isso aqui é um caso de amor antigo, ele me ama. Eu tive aula com ele em 2000 e bolinhas, né? Como diria um grande amigo meu... Eu fui aluna do professor Como Gustavo. diria um grande... eu vou contar umas histórias para vocês. Não depois, conte essas histórias. Depois da aula, tem que terminar, aqui no show do encerramento. Né? Já dizia um grande amigo meu, Ricardo Neck, tu conhece bem ele. Sim. Ele dizia, o ódio é apenas o amor enlouquecido. A gente não se larga, né? Meu Deus do céu, eu tô encalhado com o Gustavo pra sempre. Mas então tá, amores. Espero que tenha ficado claro a número 5 pra gente poder partir pra número 6, que daí ela envolve conceitos um pouquinho mais avançados de linkage. Acompanhe a leitura ali comigo. Ele fala o seguinte: analisando-se 2 pares de genes em ligamento fatorial, ou seja, em linkage, representado pelos híbridos Bzão Rzão, Bzinho Rzinho, uma certa espécie apresentou a seguinte proporção de gametas. Vamos lá. Gameta Bzão Rzão teve uma proporção de 48,5%. Gameta Bzinho Rzinho apresentou uma proporção igual, de 48,5%. Gametas Bzão Rzinho e Bzinho Rzão tivemos uma proporção de 1,5% cada um. A pergunta é: pela análise dos resultados, pode-se concluir que a distância entre os genes B e R é de quanto? Pessoal, mesmo que ele não tivesse dito pra gente ali no enunciado que se trata de um caso de linkage, a gente poderia chegar a essa conclusão. Porque o indivíduo que ele é Bzão
Né, no caso, ele é duplo heterozigoto. Vocês viram que no enunciado ele organizou o genótipo de acordo com o linkage. Ele te disse ali, sem palavras, de que é um duplo heterozigoto com conformação cis. Ou seja, alelos dominantes de um lado e alelos recessivos no outro cromossomo. Mas por mais que ele te dissesse apenas assim, esse cara é de híbrido, ou seja, ele é Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho. E essas foram as proporções de gameta que esse cara teve. Isso aqui, pessoal, é uma evidência cuspida de que isso aqui se trata de genes ligados. Por quê? Porque se caso esse cara aqui tivesse esse gene se comportando de acordo com a segunda lei, cada um desses gametas deveria ocorrer numa proporção de 25%, como a gente viu antes, né? Se a gente tem essas proporções, isso indica que duas coisas. Primeiro, que a gente está falando de um caso de genes ligados, e segundo, que houve um evento da meiose, exclusivo da meiose, chamado crossing over, né? Ou também permutação. O que acontece, pessoal? Se isso aqui fosse um caso de segunda lei, de novo, teríamos 4 cromossomos, cada um para um alelo, um para o Bzão, outro para o Bzinho, um para Rzão e outro para Rzinho. E nesse caso, a gente teria 4 possibilidades de gametas diferentes. Tu poderia mandar o Bzão para cá e o Bzinho para cá, o Rzão para cá, o Rzinho para cá. Ou tu poderia ter mandado o Bzão para cá, o Bzinho para cá, o Rzinho para cá, o Rzão para lá. Todos eles seriam igual probabilidade de ocorrência, 25% de chance de qualquer um desses gametas ter se formado, porque a única premissa é que na meiose 1, na anáfase 1, tu separa os pares de cromossomos homólogos, né? Não necessariamente todos os dominantes precisam ir para um lado e todos os recessivos precisam ir para outro. Tu só precisa separar os pares de homólogos. Agora, se tu tem esse mesmo genótipo, cara, ele é duplo heterozigoto, e tu teve uma grande maioria de cromossomos assim, isso aqui a gente chama de, aliás, de gametas assim, né? Isso aqui a gente chama de gametas parentais, que são aqueles que seriam gerados de qualquer forma, desconsiderando a possibilidade de crossing over. Ou seja, originalmente, esse cara tinha os cromossomos organizados assim, dominantes para um lado e recessivos de outro. E a maior parte dos gametas que ele vai formar vão ter ou o Bzão Rzão ou o Bzinho Rzinho. Tá, Andressa, mas aqui tu só tá me dando 2 possibilidades com igual chance de ocorrência, 50% desse gameta rolar ou 50% de chance desse gameta rolar. Só que aí, pessoal, a gente tem que ter em mente sempre a possibilidade de crossing over. Lembrando, tá? Prófase 1, meiose 1, o que é o crossing over? Aqui é minha meiose super resumida, tá? Vocês lembram disso? Agora, quando a gente fala de meiose feita direitinha, né, etapinha por etapinha, a gente tem que lembrar que lá na intérfase, na fase S, ocorre duplicação dos cromossomos. Então, antes da gente formar esses gametas finais aí, a gente duplicou os cromossomos. E aí, esse aqui que era Bzão Rzão, ficou Bzão, Bzão, Rzão, Rzão. Esse aqui que era Bzinho, Rzinho, ficou Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho. O que é permutação? O que é o crossing over? Esse é um processo que ele envolve um rompimento aleatório nas cromátides, né? Esse evento ele pode acontecer entre esses 2 genes. E quando esse rompimento ocorre, pode haver troca de segmentos de cromátide e soldadura delas em posição invertida. Por exemplo, eu posso cortar aqui e fazer a inversão dessas cromátides, gerando no final lá da fase S esses cromossomos recombinantes. Ele originalmente era Bzão, Bzão, Rzão, Rzão, esse primeiro. Só que como ele fez o crossing, ele acabou ficando Bzão, Bzinho, Rzão, Rzão. E aqui ele acabou ficando, ele era Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho, ele acabou ficando Bzão, porque o Bzão foi para lá, Bzinho, e o resto continua igual, Rzinho, Rzinho. Essa é uma das possibilidades. Mas isso acaba afetando a meiose final, né? Vocês devem concordar comigo que na meiose 1, o que vai acontecer? Eu separo cromossomos homólogos, então um cromossomo vai vir para cá, outro vai vir para cá. Bzão, Bzinho, Rzão, Rzão foi para lá. Bzão, Bzinho, Rzinho, Rzinho veio aqui para baixo. Meiose 2, tu vai poder formar 4 tipos de gametas diferentes. 1, 2, 3, 4. Ficou pequenininho aqui no canto, Moisés, me confirma se tá dando para o pessoal enxergar? Dá? Beleza. Então,
que a gente faz na meiose 2? A gente basicamente separa a cromátides irmãs. Então, Bzão, Rzão, essa cromatide vem para uma célula filha e a outra, que é a cromatide recombinante, vem para cá. Bzinho, Rzão, certo? Que ela vai inteirinha para um dos gametas. Aqui a gente vai ter Bzão, Rzinho e separa do Bzinho, Rzinho. Pessoal, o crossing over, como eu falei para vocês, ele é um evento aleatório. E a probabilidade dele ocorrer entre genes que estão muito próximos em um cromossomo é baixa, porque ele envolve uma quebra aleatória entre 2 genes, né? Então, se esses genes estão muito pertinhos, a taxa de recombinação vai ser baixa. Se eles estão mais distantes, a taxa de recombinação será alta, né? E aí, nesse caso aqui, pessoal, o que acontece é o seguinte, a gente pode classificar esse gameta aqui, Bzinho, Rzinho, e esse gameta aqui, Bzão, Rzão, como gametas parentais. Por quê? Porque eu teria formado eles de qualquer forma, né? Fazendo ou não fazendo crossing over. Agora, esses 2 aqui, Bzinho, Rzão e Bzão, Rzinho, são o que a gente chama de gameta recombinante. São os gametas que só ocorrerão na hipótese de acontecer o crossing over. Então, isso aqui, pessoal, é um evento mais raro, tá? Por isso, como não são todas as células gaméticas, né, as células mães de óvulo ou células mães de espermatozoides, que vão fazer exatamente este crossing neste local, entre o gene B e o gene R, a gente vai ter um número sempre baixo de gametas recombinantes. Como a distância entre os genes B e R, né? Então, digamos que esse que eu esteja representando aqui um cromossomo. Esse bastãozinho roxo aqui é um cromossomo. Ela vai me dizer qual a probabilidade de acontecer uma ruptura naquela cromátide. Eu consigo fazer uma relação. Ou seja, quanto maior a distância entre os genes, maior a probabilidade de acontecer o crossing over ali no meio. Quanto menor a distância entre esses genes, menor a probabilidade de acontecer essa ruptura. Então, a relação que a gente faz na biologia é entre essa probabilidade e a distância entre os genes. E aí, o que a gente diz? Olha, se tu tem 1,5% de gametas assim e 1,5% de gametas assim, isso significa que a tua taxa de recombinação, na verdade, é de 3%, né? Porque 1,5 mais 1,5 dá 3. Então, o que acontece? A taxa de recombinação ela reflete exatamente a distância entre esses genes que estão ligados. E aí a unidade que a gente utiliza em biologia varia de autor para autor. Alguns preferem uma unidade, outros preferem outra. Mas aqui nessa questão a gente usou o termo morganídeos. Tem outros autores que usam o termo centimorgans e outros que falam em unidades de mapa, unidade de recombinação. Enfim, é um número que reflete a taxa de recombinação entre genes. Por consequência, reflete basicamente a quantidade de crossing over que houve entre eles. Então, a relação que vocês têm que fazer para resolver isso daqui é, quanto mais distantes estão esses genes, maior a taxa de recombinação. Quanto mais próximos eles estiverem, menor a taxa de recombinação. E é assim que a gente calcula a distância entre 2 genes e um cromossomo a partir da observação da quantidade de gametas recombinantes. Andressa fica falando essas coisas de linkagem, essas coisas aí de crossing over, eu não entendo nada disso. O professor Moisés entende bastante crossing over, porque ele tenta fazer crossing over aí em praticamente todas as cidades que ele visita nesse vasto país. E é por isso que ele tem aquele mapa do Brasil na parede do quarto dele, cheio de percevejo, que é onde ele fica marcando aí o pouso das namoradas, né? Mas aí, basicamente, eu queria só chamar a atenção, frisar algumas diferenças fundamentais de significado que as palavras têm, e essa flutuação de significado é terrível, porque ela faz com que as coisas difíceis elas fiquem ainda mais difíceis. Por exemplo, quando a gente fala em distância na matemática, a gente normalmente está falando de uma medida absoluta. Se eu digo assim, a distância entre 2 pontos A e B, eu vou pegar as coordenadas do primeiro ponto, as coordenadas do segundo ponto, e vou usar essas coordenadas para medir o comprimento do segmento de reta que tem como extremidades esses 2 pontos. E isso vai valer também, por exemplo, quando eu tiver a distância entre o ponto e a reta, com a pior fórmula do mundo. E isso vai valer na física, quando eu calcular a distância entre 2 vetores. E essa distância entre 2 vetores eu vou obter fazendo com que as suas origens se tornem coincidentes e medindo o comprimento do segmento de reta cujas extremidades são
as extremidades desses dois vetores em questão. Enfim, existem muitas flutuações de significado, mas eu confesso que eu nunca tinha visto, até hoje, distância como uma soma de porcentagens, professor Andressa. Olha que loucura. Uma soma de porcentagem. Vocês vejam que é uma coisa analítica, não é uma coisa geométrica. A gente não está falando de um comprimento, de algo que, né, alguém que vai pegar um microscópio lá, vai observar aquele cromossomo e vai medir a distância desse gene aqui até esse aqui. Sabe? Tipo, não é isso. Não é isso. É outra coisa. Né? E a gente usa essa distância como uma métrica, digamos assim, de quantificação de intensidade da relação direta ou da relação inversa, ou seja, quanto menor a distância, mais difícil, né, de se fazer esse deslocamento, e quanto maior a distância. Quer dizer, a gente tem que ajustar o significado de acordo com aquilo que a gente está avaliando, de acordo com aquilo que a gente está estudando em cada momento. Né? Por exemplo, se o professor Moisés tivesse visto ligamento fatorial no dia da prova, ele muito provavelmente, eu conheço bem o Chiru, por isso que eu estou falando em nome dele, né? Ele muito provavelmente teria imaginado aqui, por exemplo, professor Andressa, isso é um joelho, certo? Isso é um joelho, né? E aí ele teria imaginado aqui, por exemplo, que um ligamento, entendeu? Um ligamento lateral do joelho, aqui como vocês estão vendo, e ele teria imaginado um ponto de exclamação aqui do lado, senhoras e senhores. Você sabe o que é isso? Isso é um ligamento fatorial. Que piada boa! Desculpa, Andressa, mas eu não pude resistir. Ai, por favor, Jesus. fica à vontade. Pode fazer a questão 7 agora, porque eu não podia perder a piada. Ô, Gustavo, a 7 tu podia resolver, o que tu acha? Deixa eu me recuperar A aqui. 7, ela é muito matematicística. Ai, ela está pipocando, professor Moisés. Não, eu gosto dela. Eu gosto. Ela está gosto pipocando, dela. professor Moisés. Ai, 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 professor Moisés. Ai, vamos lá, então, amores. O negócio é o seguinte. Em uma certa espécie de abelhas, a cor dos olhos é condicionada por uma série de alelos múltiplos com a seguinte relação de dominância. Então, já entrou um conceito novo aqui. O que é esse tal de alelos múltiplos? A gente pode ver esse termo também sob uma outra forma. Geralmente as questões utilizam o termo polialelia. O que isso significa? Significa que um gene vai ter várias variações. Até aqui a gente estava estudando um gene com apenas duas variações, uma variação dominante e uma variação recessiva. Mas isso não é verdade para os genes, né? Alguns genes têm vários alelos diferentes, várias variações diferentes. O caso clássico que a gente costuma dar em aulas de biologia é o caso do pelo dos coelhos, né? Que a gente tem aí algumas variações. A gente pode ter o coelho que tem o pelo marronzinho, que a gente chama de agouti ou selvagem. A gente pode ter o coelhinho que tem o pelo cinza, que a gente chama de chinchila. Tem o coelhinho preto e branco, que a gente chama de Himalaia. Tem o coelhinho todo branco, que é o albino. Então, são 4 possibilidades diferentes de cores para o mesmo, para o mesmo gene, né? O gene cor do pelo tem 4 possibilidades: marrom, cinza, preto e branco, né? Na população inteira de coelhos existem 4 possibilidades, mas é importante que vocês saibam que dentro de um indivíduo, de um animal, todos os animais são diploides. Então, dentro deles só cabem 2 alelos para aquele gene, um que veio do pai e um que veio da mãe. Na população de coelhos podem ter 4, um que faz cada uma daquelas cores que a gente conversou antes, mas dentro de um indivíduo tem apenas 2. E é exatamente o que eles estão colocando para o caso dessas abelhas. Então, na população aqui de abelhas, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 cores de olhos possíveis, né, para essas abelhas. Então, tem olho marrom, olho pérola, olho neve, olho creme e olho amarelo. Partindo do princípio que a gente está falando de animais, a ploidia máxima que esse bicho pode ter é ser diploide. Então, ele pode ter no máximo 2 alelos dentro dele. Então, eu tenho que conhecer as relações de dominância e recessividade entre esses alelos, porque eu posso ser, por exemplo, marrom, então eu tenho que ter o BM, e eu posso ser heterozigota para marrom com o alelo amarelo, eu posso ser BM, B. Então, é uma possibilidade, né? Ou eu posso ter os olhos cor neve, e aí ele vai ser BN, e ele pode ser homozigoto, ele pode ser BN, ou ele pode ser heterozigoto, BN alguma coisa. Nesse caso, só pode ser BC ou Bzinho.
porque se for qualquer um dos outros alelos, ele vai ser recessivo em relação a todos eles. Então, essa aqui é uma relação muito importante que vocês têm que lembrar. Então, existe a possibilidade de ter olhos marrons, olhos pérola, que bonito deve ser um olho pérola, né, gente? Olhos cor de neve, lindo também, olhos creme e olhos amarelos, tá? Então, tem 5 alelos possíveis, mas dentro de uma abelha pode ter no máximo 2. E tem mais um detalhe. Abelhas têm uma forma de reprodução diferente. Lembra que as fêmeas são diploides e os machos são haploides? Existe um tipo de reprodução aqui que a gente chama de partenogênese. A fêmea, isso aqui é uma sociedade matriarcal, né? Se um dia der tempo, a gente conversa um pouco sobre as sociedades das abelhas. Os himenópteros têm sociedades muito interessantes, mas quando essa abelha ela precisa fazer um macho, ela simplesmente coloca um óvulo haploide, gerado por meiose, os mesmos processos que a gente estudou até aqui, e esse óvulo sozinho, ele acaba por mitose se desenvolvendo em um macho haploide. Ou seja, não há necessidade de fecundação dessa fêmea para ela ter filhotes machos. Só há necessidade dessa fêmea ser fecundada para ter filhotes fêmeas. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, vocês lembrarem dessa relação aí da partenogênese. Onde abelhas fêmeas são diploides e abelhos machos, né, os zangões, são haploides. E a gente vai lá para a questão. Uma abelha de olhos marrons é heterozigota para pérola. Então, a gente sabe que é uma fêmea, né? Porque é diploide. Então, essa abelha fêmea, ela é marrom, heterozigota para pérola. Então, ela é BM-BP, certo? Produziu 1.250 gametas, que foram inseminados artificialmente por espermatozoides de machos com cores marrom, pérola, neve, creme e amarelo. Então, olha só o detalhe aqui, pessoal. Essa fêmea, né, considerando aí uma primeira lei normal, ela pode produzir 2 tipos de gametas diferentes. Ou ela vai produzir um gameta BM, tá certo, BM, que vai dar origem a olhos marrons, ou ela vai produzir um óvulo BP, que vai dar origem a olhos pérola. E o detalhe é que eles falam ali, olha só, foram fecundados 80% dos gametas femininos. Ou seja, isso já nos remete à pergunta da letra A. Acompanha comigo a leitura ali. Letra A, pergunta-se: quantos descendentes fêmeas e quantos machos nascerão e por quê? Vão nascer, pessoal, 80% de descendentes fêmeas. Nesse caso aqui, da letra A, a gente sabe que vai dar um resultado aí de 1.000 fêmeas. Por quê? Porque só 80% desses gametas aqui vão ser fecundados, né? Então, 80% disso dá 1.000. E machos vai ser 20%, né? Então, vão ser 250 machos, tá? Então, para responder a alternativa A, basta tu lembrar lá da questão da partenogênese. E aí, na letra B, a gente precisava de um pouquinho mais de desenvolvimento, porque ele pergunta lá: quantos descendentes fêmeas e machos terão olhos cor pérola, tá? Então, o que tu vai ter que imaginar? Para os machos até é fácil, tá? Porque tu sabe que tu tem 250 machos no total, certo? Só que tu também sabe que de todos esses gametas que deram origem a machos, esses 20% de gametas, metade deles deram origem a machos com olhos marrons. E a outra metade deu origem a machos de cor pérola. E a pergunta ali é: quantos machos terão olhos cor pérola? Ou seja, nesse caso aqui, a gente só multiplica o número total de descendentes pela probabilidade deles terem cor pérola. Ou seja, tem 50% de chance deles terem cor marrom e 50% de chance deles terem cor pérola. Então, a gente faz 150 vezes 1/2,
E a gente vai ter o número final. O que complica pra gente, pessoal, na verdade é para as fêmeas, porque daí a gente vai ter que fazer um chiqueirinho diferente, né? Porque são muitos machos ali que inseminaram essa fêmea. Então, eu vou botar aqui 125, tá? E aí aqui nesse cantinho a gente vai fazer este quadradinho. Deixe-me só ver aqui quais eram os machos. Todos eles, na real, né? Então, vamos ver. Para fazer uma fêmea, nosso quadradinho aqui, dividimos o primeiro quadrante entre gametas femininos e gametas masculinos. Existem 2 possibilidades de gametas femininos gerados aqui. Essa fêmea poderia produzir BM ou BP. Então, vamos lá. BM ou BP. Enquanto a gente tinha todos os tipos de gametas masculinos. A gente tinha marrom, a gente tinha pérola, a gente tinha neve, a gente tinha também amarelo, Bzinho, certo? Então, é basicamente isso. Vamos lá, pessoal. O que vai acontecer? Isso aqui é para machos, beleza. O que vai acontecer aqui? Eu preciso saber a probabilidade de nascimento de fêmeas que tenham olhos pérola. Aqui vai dar BM, então vai dar olho marrom, não me interessa. Aqui vai dar BM-BP. Eu sei que marrom é dominante em relação à pérola. Então, isso aqui também não me interessa, porque a pergunta é só sobre fêmeas com olhos pérola. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, basicamente, eliminando possibilidades. BM-BP vai dar marrom. Aqui vai dar BP, BP. Ou seja, aqui vai dar uma fêmea pérola. Esse me interessa. Aqui vai dar BM, não me interessa porque ele é marrom, dominante em relação a qualquer outra. Aqui também vai dar BM, porque vai herdar esse alelo aí. Mas aqui existe outra possibilidade. BP, BN, pérola me interessa. E BP, Bzinho, pérola com amarelo, da pérola, então me interessa também. Beleza, pessoal. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? 1, 2, 3, 4, 5. É que eu botei 1, 2, 3, 4. BM, BP, BN. Ah, faltou o BC. BC. Ele foi fecundado também por creme ali? Foi. Diz ali, só esqueci de botar esse. Então, BM, BC também não vai dar, mas aqui vai dar. Porque o pérola, ele é dominante em relação ao creme. Então, aqui vai dar BP, BC, me interessa. Então, observem que eu tenho aqui um total de 10 possibilidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 possibilidades. Dessas 10 possibilidades, 4 serão fêmeas com olhos pérola. E aí, eu vou fazer a mesma lógica que eu tinha adotado anteriormente. Se eu sei que o meu número total de fêmeas vai dar 1000, né? Então, tu faz esse cálculo aí lindo, 1000 vezes 4 décimos, que vai te dar um total de 400 fêmeas que têm olhos pérola. E esse é um dos mais difíceis. Teve 2 momentos que me deram muito orgulho hoje durante a aula. Um momento foi esse agora. 1000 vezes 4 décimos. E ela fez a conta de cabeça, velho, e deu 400. Tipo, me deu um orgulho de ter sido professor dessa mulher há tantos anos. Eu não vou nem dizer quantos, tá, gente? Não. Porque já tá rolando uma polêmica ali no chat do YouTube e ao vivo sobre a idade da professora Andressa. E vou aqui, ó. Tem 2 pessoas aqui dentro, professora Andressa. Não fui eu que provoquei essa polêmica. Vamos deixar bem claro. 2 pessoas... Moisés? Achei que a gente era amigo, Moisés. Eu não vou mais te defender. 2 eu vou falar do teu vestindo vermelho. cerveja aí pelo E Brasil. a segunda instância em que eu senti muito orgulho foi quando ela disse assim, 1,5 mais 1,5 dá 3. Meu Deus! Obrigada, Gustavo. Vitória! Vitória depois de tanto tempo. Que beleza. Andressa, olha só. Andressa, enquanto a gente estava conversando sobre as questões antes da aula começar, teve um momento que a Andressa ficou meio horrorizada, assim, com a maneira como eu fiz essa Ele questão. fez em 5 segundos isso, sabe? Tipo, eu demorei 200 anos para chegar a essa conclusão. Mas pra que levar mais do que 5, né? Pra que levar mais do que 5? Matemática é importante. Olha gente, só que coisa louca, cara. Vou ver se eu consigo fazer uma replicação desse raciocínio aqui, Andressa, para que tu possa acompanhar, assim Tá como as bom. pessoas que estão nos assistindo agora. Vou até sentar tá? aqui porque eu quero aprender isso. Olha só que legal isso aqui. Uma abelha de olhos marrons heterozigota produziu 1.250 gametas, e aí, como vocês já viram no item A, eu não vou entrar de novo no mérito do item A, nós sabemos que nascerão 1000 fêmeas
1000 fêmeas, isso, e 250 machos. Disso nós já sabemos, certo? Que nascerão 1000 fêmeas e 250 machos, né? As fêmeas 2N, os machos N, segundo a partenogênese, também eu lembrava de ter ouvido falar nisso há muitos anos atrás, foi legal hoje. Cara, é muito bom a aula Links, porque a gente reaprende um monte de coisa, né? Muito bem. E aí o que eu aprendi com a professora Andressa foi essencialmente o seguinte, certo? Como esses machos que estão aqui ilustrados, esses 250 machos, eles sempre receberão um dos genes, um dos 2 genes dessa abelha de olhos marrons heterozigota para pérola, ou seja, ou eles vão receber o M, ou eles vão receber o P, ou eles vão receber o M, ou eles vão receber o P. Olha o professor Gustavo já com as suas arvorezinhas mais uma vez. Ou receberão o M, ou receberão o P. E nessas condições, isso será equiprovável. Em outras palavras, metade deles receberão o M, metade deles receberão o P. Nessas circunstâncias, nós podemos inferir a partir daqui que haverá 125 machos de olhos marrons e 125 machos de olhos pérola. Isso aqui já me permite responder a primeira parte da questão. Os 125, portanto, nessas condições. E a segunda parte, que eu também vou confessar, eu me precipitei e teria errado se fosse situação de prova, porque eu não me dei conta de uma pequena nuance, e aí eu corrigi rápido, e foi por isso que a Andressa se chocou, porque ela disse, mas como assim? Já corrigiu rápido? Eu digo, porque a gente se dá conta, corrige as coisas rápido, né? Tem que ser assim. Tá? A segunda metade, ela vai se dividir ou se organizar, né? Tá? Diploides, como vocês estão vendo, estou falando bobagem, professora Andressa? Perfeito. É isso mesmo? Diploides, tá certo? Só que aí, o primeiro desses 2 genes que se combinarão, no caso das fêmeas, vai ser M ou P. E, de novo, 50% para cada lado. Fato é que a relação de dominância de M prevalece sobre todas as outras, e consequentemente, se isso aqui vai se dividir ao meio, 500 para cada lado, 500 para um lado e 500 para o outro, a gente sabe que quem herdar esse gene M aqui, certamente terá olhos marrons. Certamente. E isso não está de acordo com a nossa curiosidade. A nossa curiosidade é saber quantos serão os de cor pérola. Eu até circulei errado aqui, porque o que nós queremos saber é pérola, né, prof? É pérola, tá certo? Então, 125 ali já está na minha conta final. Esses 500 aqui, portanto, não tem nenhuma chance de gerar alguém pérola, certo? Não tem, mesmo que o segundo gene seja pérola, né? Isso aqui não vai gerar, em hipótese alguma, uma abelha de olhos cor de pérola, porque o marrom é dominante e, consequentemente, essas 500 aqui estão mortas, próximo a gente pode parar para pensar a partir daí. O segredo do sucesso está em vocês enxergarem que a partir daqui, a partir do momento em que a fêmea herdar esse gene P, nós teremos 5 possibilidades reveladas a partir da inseminação, certo? E essa inseminação, na sua natureza, também é equiprovável, só que ela tem 5 caminhos diferentes. 5 caminhos, cada um deles com 20%. Ia ser mais legal ainda se flutuasse essa probabilidade, né? Eu estou olhando para baixo aqui porque, de fato, a Andressa sentou no chão aqui agora, estou conversando com a Andressa, dizendo assim, não, professora Andressa? Pois então, mais ou menos assim, tá? Então, vocês observem que aqui eu vou ter 20% M, 20% P, 20% N, 20% C, e 20% nada, que é aquele último lá, que é o amarelo, né? Eles não colocaram A, então eu botei um conjunto vazio ali para representar. Vocês observem que para esses 500 aqui, eu vou ter 100, 100, 100, 100 e 100 distribuídos aqui de acordo com essa inseminação, 100 com cada categoria, 100 com cada combinação. 100 deles vão ser do tipo PM, 100 deles vão ser do tipo PP, depois PN, depois PC, depois o P amarelo, ou o P vazio, conforme eu ilustrei aqui para vocês. E a relação de dominância lá em cima continua a mesma. Vocês continuam com o M dominando em relação a todos os outros. Ou seja, se o P combinar com o M, a abelha vai sair de olho marrom. Falei bobagem, professora Andressa? Isso aí. Que eu falo com convicção, assim, é uma merda quando a gente está convicto e errado. Por isso que eu estou me certificando, assim, o cara fala com convicção, sim, tomara que ele esteja certo. Que beleza. Então, daqui não vai sair nenhuma abelha com cor pérola. Mas vocês observem que a partir do momento em que a gente falar na possibilidade P e também nas demais 3 possibilidades que têm uma relação de inferioridade, de dominância em relação à possibilidade P, então, a partir da segunda possibilidade, as abelhas todas terão olhos cor de pérola, por causa desse gene que veio herdado da mãe, como vocês estão vendo.
esse gene herdado da mãe P vai prevalecer em relação a todos os demais e, consequentemente, daqui vão sair 100 abelhas cor pérola, daqui também, daqui também, daqui também. Não vai sair abelha com olhos cor de neve, não vai sair abelha com olhos cor de creme, não vai sair abelha com olhos amarelos, por quê? Porque esse P, a partir da segunda instância, vai prevalecer. Vocês observem o que eu circulei aqui, 100 mais 100 mais 100 mais 100, 400 abelhas fêmeas de cor pérola, outros 125 zangões ou abelhos, como diria a professora Andressa, que têm olhos de cor pérola, totalizando 525 exemplares com olhos de cor pérola. Que questão bacana isso aqui, né, cara? E o cara consegue fazer ela praticamente todo usando, assim, uns lancezinhos matemáticos, assim, umas arvorezinhas olhando pra cá. Né? Eu achei legal. O detalhe, só para confessar mesmo para vocês, onde eu errei? Eu errei porque eu me precipitei. Aqui, na hora de fazer o segundo cálculo, o cálculo dos 400, eu não me dei conta de que uma das possibilidades aqui era marrom. E uma das possibilidades, sendo marrom dominante em relação à pérola, vai resultar em 100 abelhas de cor, né, com cor de olhos marrom. E, consequentemente, eu entrei pelo cano. Se tivesse a alternativa 500 e 125, muito provavelmente eu teria marcado, teria entrado pelo cano. Portanto, muita atenção, muita calma, muita paz, muita tranquilidade. Senhora Andressa, discretamente levantando agora, né, destruindo o patrimônio do Projac do Espartato. Desculpe. E muito bem, senhora Andressa, por gentileza, queira se aproximar aqui para que a gente possa fazer um encerramento extraoficial. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Quem quiser saber sobre a professora Andressa, professor Moisés, coloca aqui. Quem quiser saber sobre a professora Andressa, fique à vontade para visitar bioapoio.com.br. É isso? Exatamente. Pode procurar a professora Andressa no Instagram. Pode. Andressa Von. Andressa Von, certo? Porque o sobrenome dela enfim. É Von com N de navio. Isso, Von. Que é que nem o Rony Von. Lembra do Rony Von? O Rony Von era um ídolo. Primo. Ele tem um programa na TV Gazeta, esse mesmo. E também pode procurar no Facebook, tem lá um Facebook bombando lá, 3 mil curtidas lá, não tem lá um... Tem uma página, professora Andressa Riga, eu tenho os perfis também, pode adicionar com esse lá. mesmo nome que vocês estão vendo aqui, tá? Então sigam, incomodem bastante a professora Andressa, porque se vocês incomodarem ela muito, 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 periga até ela lançar um curso online para vocês. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Um prazer conversar com vocês. Espero que eu tenha ajudado aí um pouquinho. E é muito legal. Aprendi várias coisas de matemática também. Isso aqui, gente, vocês não fazem ideia. Primeira vez que eu peguei esse exercício pra fazer. Ai, meu Deus, como é que faz esse negócio? Mas aí eu consegui no final, achei bem legal. Gostei. E o Gustavo me humilhou aqui. Em 5 segundos ele resolveu. Nada. Meu Deus, quem se sentiu humilhado fui eu. Partenogênese. Como é que é o boca de gaveta aquele? Barbosa? Hein? Que sai, quando chove, sai pra rua pra beber água, sem fazer esforço. Acho que não é do tempo deles, a gente tá velho já. Boquinha de gaveta. Como é que é o nome do troço? Eu tô jovem ainda. Do mandíbula? Aquele, cara, qual é o nome? Barbosa, não é? Barbosa. É o Barbosa, sim, mas qual é o nome técnico oficial? Prognatismo mandibular. Fala isso que ofende as pessoas. O famoso boca de gaveta. Pô, no meu tempo era assim, velho. Não tinha esse mimimi, esse meu ofendido. Não, mas o Barbosa não era prognata. Meu Deus, o que era o Barbosa? Então, bom, enfim. Era um cara estranho. Gente, como sempre, foi um privilégio ter contado com o prestígio de vocês. Um beijo, pessoal. Boa noite para todo mundo.